Estamos ao vivo para mais uma aula. Como estão? Tudo bem? Vocês já me ouvem, me veem bem? Fala aqui para mim, por favor, para a gente poder dar início a mais uma aula gratuita de quinta-feira. Boa noite, Ana Clara. Oi, Dena, tudo bem? Marivete, boa noite. Bora que hoje tem aula, meu povo! Como estão? O tema da aula hoje muito importante, muito requisitado. O pessoal pede bastante para falar sobre relato analítico, contextualização, como escrever, como colocar, o que não colocar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento no nosso relatório ou no nosso laudo. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreva agora, clique ali no sininho, seja um seguidor aqui inscrito no canal Regiane Lujan. Não deixe de participar destas aulas toda semana. Então, bora para a nossa aula? Já prepararam aí papel, caneta, um copinho com água, um lugar adequado, aconchegante, porque eu vou falar bastante hoje, hein? Faz mais de um mês que eu não falo, mais de um mês que eu não dou aula, então me aguardem. Vou compartilhar tudo que eu estudei aqui. Obrigada, Lília Gondim. Bora para nossa aula, gente. Então, qual que é o tema da aula de hoje? Como construir um registro relevante. Como construir um registro que não seja só descritivo, mas que ele seja interpretativo. Ou seja, como construir um relato analítico, como construir um histórico familiar, de forma que isso vá gerar uma transformação. Um relato, um registro relevante e importante neste processo de trabalho do assistente social, que é fazer especialmente o registro daquilo que você faz. Se você faz entrevista, visita, escuta, acolhimento, atendimento, tudo que você faz, de alguma forma, vai ficar registrado. Nem tudo você vai, de repente, elaborar um relatório, mas na maioria das vezes, sim, é um relatório, é um laudo, é um parecer, é um encaminhamento, é um ofício. E como que isso está sendo escrito? Como que você está colocando essas informações de maneira relevante, compreensiva no seu papel, no seu documento, para você enviar para quem quer que seja que tenha que receber esse documento? Então, bora para a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre a importância deste registro. Para começar, nós estamos aqui com uma quantidade legal de pessoas já. Muito obrigada pela confiança no meu trabalho, nas minhas aulas, por me seguirem nas redes sociais. Quem não me segue ainda no Instagram, todos os dias estou lá, sempre tem posts, sempre tem reels e também nos stories eu trago muitas informações importantes. Então não deixe de acompanhar também o meu Instagram. Outra coisa, quero saber de vocês aqui. Eu sei que todas aqui produzem especialmente laudos, porque muitas aqui são minhas alunas. Vocês que produzem relatórios, laudos, qual é o título, por exemplo, qual é o termo que vocês utilizam quando vocês vão começar o relato ali da familiar? Quando você vai começar a contar a história da família. Qual que é o termo que você utiliza? Conta aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Coloquem aí. Na hora que você está lá começando, lá, o seu relatório tem introdução, desenvolvimento, a hora que você vai começar o seu relato, a sua história ali, como que você coloca? Qual que é o título que você usa? Vamos ver. Lá na hora que você vai começar a contar a história. Ali disse assim, estou no hospital, como faço para assistir essa aula amanhã? Esta aula ali, ela fica aqui disponível gratuitamente por 24 horas, tá? Então, hoje à noite, amanhã o dia todo, acho que amanhã à noite que ela sai daqui do ar, tá bom? Então, ela fica 24 horas gratuitamente. Depois, ela vai ficar disponível na comunidade Lujan. Aí, a comunidade Lujan é uma comunidade fechada. Você tem um investimento de R$19,90 por mês para poder assistir todas as mais de 200 aulas que tem lá dentro, tá bom? Mas aqui, ela é gravada ao vivo, gratuitamente, fica 24 horas disponível, tá? Ótimo, Marivete. A Marivete colocou histórico e contextualização. Quem mais coloca alguma coisa de forma diferente? Por exemplo, relato analítico, contextualização, histórico familiar. Como que vocês colocam esse tópico aí quando você vai começar a falar da família? Ó, a Marivete usa histórico e contextualização familiar.
E você? Fala aí, Seni, Lília, como é que você coloca? Bora lá, então. Identificação do autor, essa parte aí é a hora que você vai colocar o nome dele, o endereço, o telefone, RG, CPF, essa parte de identificação, beleza. Mas depois você começa a contar a história da família. Muita gente utiliza alguns termos diferentes e há uma dúvida muito grande. Qual termo é o correto? Qual termo eu devo utilizar? Eu devo utilizar, por exemplo, contexto histórico familiar? Ou eu devo utilizar contextualização histórica? Ou ainda história da família? Tem gente que coloca relato analítico. Eu uso muito relato analítico. Mas não tem, gente, um termo correto e único para você utilizar. Existem vários termos, você pode utilizar qualquer um deles, tá bom? Não tem aquele que é, nossa, este é o correto, vou usar só esse. Por quê? Porque existem algumas comarcas, alguns espaços socioocupacionais que já têm, por exemplo, um modelo de documento e tem os títulos e os subtítulos e você precisa utilizar daquela forma. Então, não é porque eu utilizo o relato analítico que é o mais correto e é obrigatório todo mundo usar. Não, você pode usar também histórico e contextualização. Está correto também. Então, a gente não vai se ater agora no título que a gente usa, no termo que a gente usa. Por quê? O foco dessa aula aqui não está neste termo, tá? Eu trouxe essa discussão para vocês terem uma ideia de que pode usar qualquer tipo desses títulos quando você for começar a contar a história da família que você está atendendo. O nosso foco principal não é o termo, mas o quê? A qualidade técnica do seu relato. A qualidade técnica daquilo que você vai escrever, tá? Então, o nosso foco aqui hoje é escrever de forma adequada, de forma objetiva, de forma clara, que vai levar de fato aquilo que você precisa para quem quer que seja que vai ter acesso ao seu relatório. Ah, Luzia nunca fez ainda. Noêmia não coloca nenhum desses termos? Você só coloca lá a identificação do autor e já coloca a história? Tá tudo bem também. O nosso foco aqui não vai ser neste termo, embora a gente utilize para fazer os subtítulos do seu trabalho. Eu gosto muito de fazer subtítulos para que ele fique melhor distribuído, mas isso é uma estrutura, a gente não vai falar de estrutura agora, tá? Mas vamos falar um pouquinho então sobre como nós vamos desenvolver esse relato, tá bom? Olha só, o objetivo dessa aula então não é focar nesse nome especificamente, né? Desenvolvimento, relato, sei lá, seja qual a forma que você coloca, não é. Essa é uma preocupação secundária que a gente não vai discutir agora. Eu só trouxe alguns títulos que é para dizer para você que é possível você utilizar alguns destes títulos no seu relatório, tá bom? E aí nós vamos aprender o quê? A elaborar de forma objetiva e de forma interpretativa aqueles dados que você colheu durante o seu atendimento e nós vamos alinhar ao propósito do seu relatório. Porque muitas vezes quando você está atendendo, você está trabalhando, existem diversos tipos de relatórios e diversas necessidades. Então, para isso, você vai identificar o tipo de relatório que você precisa escrever. Depois a gente pode falar sobre alguns tipos de relatórios, para você alinhar com aquilo que você precisa colocar. Por quê? Porque acontece de você ter algum documento que você precisa escrever bem mais, ou tem documentos que você vai escrever bem menos. Vou trazer um pouquinho dessa parte para vocês sobre relatórios também, tá? Então, olha só, o que é um relato analítico? O que é, por exemplo, esse desenvolvimento, esse contexto histórico aqui? Esse relato, gente, o que você vai falar sobre a família, olha só, é mais do que simplesmente descrever um fato, tá? Esse relato que você vai fazer no seu relatório é mais do que simplesmente citar aquilo que foi dito por aquela pessoa. Não é só você descrever, não é só você citar. É mais do que você colocar no papel aquilo que a pessoa falou. Você precisa o quê? Interpretar como que os acontecimentos familiares influenciam na realidade daquelas pessoas. Porque aquela pessoa ela vai trazer uma realidade para você. E você vai fazer o quê? Interpretar e identificar como que aquela realidade, como que aquilo que ela trouxe impacta na vida dela.
na vida da família dela. Como que aquilo chega naquela residência, quais impactos aquelas pessoas vivem por causa daquela situação que ela te trouxe. Porque às vezes também ela te traz uma situação que é muito superficial. Ela te traz uma situação que é aparente. Mas quando você vai fazer uma análise mais profunda daquela realidade, o que, que acontece? Você vai entender que não é só aquilo que está no superficial. Existem muitos outros fatores que desencadeiam aquelas situações. Existem muitas outras situações por trás daquilo que aquela pessoa traz. Então, quais são, por exemplo, as características mais importantes de um bom relato? Vou falar aqui para vocês. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, de como se o seu relato ele está de forma analítica e ele está sendo um bom relato, uma boa história ali, na verdade, uma boa contextualização, existem algumas características que você precisa observar no seu documento. Por exemplo, esse documento, ele está sendo objetivo? Ele está sendo claro naquilo que você quer transmitir? No seu documento, você tem colocado algum juízo de valor, alguma palavra pejorativa, alguma forma de preconceito, mesmo que velado ali, você tem de alguma forma externado isso no seu documento? A gente precisa tomar esse cuidado. Existem alguns termos que são muito vagos para a gente usar no nosso relatório. Eu vou trazer mais para frente alguns termos que são vagos, deixa o texto assim meio que com a possibilidade de dar duplas interpretações. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui. Essa é uma característica. Ele está claro, ele está objetivo, ele não tem juízo de valor, não tem preconceito, não tem termos vagos. Outra coisa, o que você está escrevendo está de fato baseado nos dados que foram coletados? Ou seja, não é algo que você achou, que você pensou, que você de repente achou que pudesse ser. Não, aquelas pessoas falaram aquilo. Quem falou o quê? Quem que trouxe tal tipo de informação? Então, aquilo que você está escrevendo está de fato baseado no que você coletou? O seu documento, ele está conectado ao objetivo? Aquilo que você escreveu está conectado ao objetivo do seu relatório? Porque tem situações que você está fazendo uma entrevista, uma visita, e aí quando você vai escrever o relatório, começa a fugir do assunto, colocar outras coisas que nem são relevantes, que nem são importantes, e aquilo tira a objetividade do seu documento. Então, o seu documento, o seu relatório, o seu laudo, ele tem que ter um objetivo. E aquilo que você vai escrever tem que estar conectado com o objetivo do seu relatório. Então, sempre que você for escrever o seu relatório, você precisa identificar, por exemplo, qual é o objeto, qual é o objetivo, para você conectar as informações ao objetivo do seu relatório. Outra coisa, você precisa interpretar aquelas relações, você precisa interpretar aquilo que foi falado, você precisa identificar os fatos que aconteceram, que foram narrados, analisar aquilo relacionado às expressões da questão social, às violações de direitos, aos direitos que podem ser acessados, e aí você também vai identificar os impactos de tudo isso na vida daquela pessoa, tá? Olha só, eu dei uma aula recentemente sobre relato analítico, e eu falei para vocês a diferença do relato descritivo e do relato analítico. Quem que lembra disso? Porque a nossa professora Eunice Fávero, ela fala que o nosso texto, né, o nosso relatório, o nosso laudo, ele não tem que ser somente descritivo, ele tem que ser descritivo e interpretativo. Então, existe uma diferença de você chegar no seu documento e colocar fulano falou isso, fulano falou aquilo, o fulano falou isso, falou, pronto, acabou o relatório. Não é assim. A gente vai ouvir, a gente vai identificar, a gente precisa saber quem falou o que de fato, mas a gente precisa analisar aquilo que foi colocado. Não é só você descrever tudo aquilo que a pessoa falou. Não é. Sabe por quê? Lembra que eu falei, gente, da diferença de descritivo e analítico? Querem que eu traga agora um exemplo para vocês, para lembrarem, para terem de novo uma ideia? Ah, Fátima, obrigada. Ela disse que ela ainda é estudante, já é membro da comunidade Lojan para poder estudar mais ainda, ter acesso a todas as aulas na íntegra
E ela disse que nem na faculdade ensina tudo que tem que realmente aprender. Ainda bem que ela está aqui. Obrigada, viu? Ah, ela falou que lembra da aula. De fato, eu fiz esses dias uma aula sobre relato analítico, que tem a ver com um pouco do que a gente está falando aqui, e a diferença de descritivo e de interpretativo. Não é a mesma coisa. Ah, todo mundo quer modelo, quer exemplo, né? Muito bem. Vou dar um exemplo, lógico. O que vocês pedem que eu não faço, gente? Como não? Então, eu vou trazer aqui a diferença entre relato descritivo e analítico, tá? Apenas descrever os fatos, gente, não faz sentido. A gente tem que relacionar a um contexto, a gente tem que interpretar para que isso vá para o nosso documento, tá bom? Porque se for só para ouvir, para descrever o que a pessoa falou, qualquer pessoa faz. Não precisa ser um assistente social para ir lá fazer uma visita e descrever e pronto, acabou. Qualquer pessoa faz isso daí. A gente precisa interpretar à luz da realidade, à luz das expressões da questão social, à luz do ponto de vista do serviço social. Deixa eu interromper a sua aula rapidinho. Me responda uma coisa, esta aula está sendo importante para você? Este conteúdo está sendo relevante para os seus estudos? Então deixa eu te falar uma coisa. Esta aula está disponível na íntegra na minha comunidade no YouTube. Se você quer ter acesso a esta aula completa e muitas outras aulas exclusivas, eu quero convidar você para clicar aqui no link principal na descrição, assinar a nossa comunidade e toda semana tem aula exclusiva para você assinante. Eu espero você!